Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é Francisco e essa é a minha jornada na construção de um home server. Para quem não sabe, no ano passado eu me mudei para a China. Eu saí do sul da Nova Zelândia e agora eu estou morando em Ningbo, que fica a uns 150 quilômetros de Xangai. A China é um país excepcional, é muito legal, muito moderno, mas tem um tal de firewall, grande muralha da China, que complica um pouco a vida do gringo que vem morar aqui. Então, uma das coisas que eu pensei em montar é um servidor de arquivos, um NAS, e também colocar um roteador de internet, um servidor para rotear minha internet, colocando VPN. O menor possível, o mais silencioso possível, o mais bonitinho possível, para deixar na sala, do lado do meu micro gamer. Bom, a solução então seria montar um servidor, um hypervisor. Eu achei o Proxmox nas pesquisas que eu fiz, e o Proxmox é um hypervisor que ele permite instalar outros sistemas operacionais através de virtualização. Então eu vou colocar um servidor para roteamento de internet, o pfSense, vou colocar um servidor de NAS, que é o TrueNAS, e aí depois vou colocar algum outro Linux ou Windows, dá para colocar qualquer sistema operacional que ele virtualiza e é possível acessar pela internet, né, pelo um browser, e parece que a pessoa está usando o sistema mesmo, então é uma coisa incrível. Para isso, esse gabinete ele atende às necessidades que eu tenho, como dá para ver. Ele é muito interessante, ele tem esse sistema aqui de slot. A parte interna dele é muito pequeno. Ele tem aqui essa gaiola para 5 HDs, uma ventoinha de 14 centímetros na frente, um espaço para um HD SSD, além desses 5 HDs aqui. A fonte ela tem que ser uma fonte SFX e a placa-mãe só cabe uma placa-mãe mini TX. E com a possibilidade de colocar um cartão meia altura e ter um cooler de no máximo 70 milímetros. Então assim, ó, é o menor volume com a maior capacidade que eu consegui achar que fosse atender tudo aquilo que eu quero fazer. Vamos começar com a parte mais fácil do que eu vou colocar dentro desse gabinete. Primeira coisa, a parte mais fácil é a fonte. A fonte ela tem que ser uma SFX. Então essa daqui é a série 600, é uma 600 watts SF da Corsair. Ela tem o sistema silencioso, se não esquentar ele não liga a ventoinha. É overkill? É muito overkill. Eu queria comprar de 400 watts, porque esse sistema daqui ele não vai passar de 200 watts nunca, mas a 400 watts estava em falta, e aí a minha alternativa era comprar esse daqui. Para os discos, eu vou utilizar os discos da Seagate, Iron Wolf. Eles daqui são discos especializados para NAS, então eles acho que é 5.700 RPM, e eu vou utilizar 5 discos, sendo que só 4 deles de tamanho útil, um dos discos vai ser redundância. Então esse daqui é um disco de 4 GB, eu vou ter 16 GB de espaço, tá, mas por que não ter mais? Porque eu não preciso. Além desse disco, eu vou ter o SSD. Comprei um SSD de 500 GB, foi o menor que eu achei, é difícil achar um HD SSD agora com menos disso daí novo. E esse daqui é um Crucial MX500, não dá problema, esse daqui é um HD mais simples que tem, não tem outro. Então esse daqui ele vai rodar o Proxmox e só. Além disso daí, eu vou ter outros 3 HDs. Esse daqui é um 980 Pro e 2 970 Evo Plus. Esse daqui é um NVMe 4ª geração, até 7.000 GB por segundo, se eu não me engano, não, 7.000 megabytes por segundo de transferência, e esses dois 970 são 3.500.
É super overkill, não tem necessidade de tudo isso, mas eu vou colocar as máquinas virtuais rodando aqui, e aí um dos arquivos vai ser cachê para o NAS, um dos drives vai ser cachê para o NAS, e esse outro vai ser só repositórios gerais de arquivos que vão ser utilizados como as imagens, ou os containers, ou qualquer outra coisa que vai ser necessário também ter um acesso rápido. Mas aí vocês vão se perguntar, como fazer para conectar 3 dispositivos NVMe e mais 6 dispositivos SATA, os 5 HDs do NAS, mais o SSD que vai rodar o Proxmox. Não tem placa mini TX que caiba nisso daqui e que vá ter toda essa expansão, não existe. Eu olhei Gigabyte, Asus, ASRock, olhei tudo, não tem. Entra em cena essa placa-mãe maravilhosa da ASRock Rack. Essa placa aqui, ela é muito especial. Ela é a E3C256D4i-2T. Como é equipamento de rede, os nomes não fazem o menor sentido. Mas ela é uma placa mini ITX para servidor. Então, olha o tamanhinho dela, é minúsculo isso daqui. E ela tem tudo aquilo que eu preciso. Ela tem tamanho da memória, é uma memória registrada, ECC. Ela aceita apenas processadores Pentium, 10ª geração, ou processadores Xeon E2300. O que eu vou colocar aqui, depois a gente vai dar uma olhada. Ele tem um slot de expansão. Então, para a conexão dos meus 6 dispositivos SATA, eu tenho essa conexão dessa placa que é o Oculink. Ele é esse cabo que conecta nessa porta, vai diretamente para o chipset, e cada uma das portas, essa placa tem 2, cada uma das portas aceita 4 dispositivos SATA. Então eu vou precisar de 6, então vai rodar super tranquilo. Além disso, essa placa, ela tem a possibilidade de um SSD com um NVMe, PCI Express geração 4, e aí eu preciso de mais 2. Para esses mais 2, eu achei uma placa da Supermicro, que é outra empresa que fabrica equipamento de rede, que ela permite instalar 2 NVMe's, 4ª geração, e também é perfeito. Eu vou fazer a bifurcação do PCI desse X16, eu faço a bifurcação na BIOS e ele vai me dar esses 2 X8, desculpa, esses 2 X4, ele aqui é uma conexão de 8, e ele vai me dar a possibilidade de colocar os 2 HDs PCI Express em X4, o que é aquilo que eu preciso. Então, outra coisa interessante dessa placa-mãe é que ela tem 2 interfaces de rede 10 gigabit, ela também tem uma porta de inspeção e tem uma placa de vídeo integrada, VGA, que é o suficiente para que eu faça, quando eu precisar de qualquer coisa, o setup inicial, eu não preciso colocar uma placa de rede aqui, eu posso simplesmente usar essa saída e colocar na televisão e acompanhar a instalação do Proxmox até que eu consiga instalar ele e acessar depois pelo browser. Outras coisas interessantes aqui é que ele tem 2 portas USB, que eu vou utilizar uma delas para adicionar outra placa de rede. Eu quero deixar as 2 placas de rede Intel para o Proxmox, uma para entrada e uma para saída da minha rede, que eu vou ligar num roteador gerenciável de 10 GB. Outra coisa que eu não conhecia é que essa placa-mãe, ela só tem 12 volts. Então, ela vem com um adaptador de fonte normal ATX para as fontes de 12 volts. E a placa-mãe inteira só funciona com esse conectorzinho daqui, é uma coisa muito estranha. Eu nunca tinha visto disso. E ele ainda tem uma saída na placa-mãe para os HDs. Então, basicamente, o sistema inteiro rodaria só com 12 volts a partir desse cabo, o que é uma coisa meio absurda na minha cabeça, mas tudo bem.
Então essa placa-mãe ela adiciona duas novas restrições, que é o tipo de memória que dá para utilizar e o processador que pode ser utilizado. Então a memória, eu vou utilizar uma memória com correção de erro. É recomendado utilizar uma memória com correção de erro para NAS, por motivos que vocês podem procurar na internet, como eu procurei. Mas a memória que eu vou utilizar é a memória SODIMM, que é uma memória que ela era bem utilizada antes nos laptops top de linha da Mac. É uma memória pequenininha, ela tem 32 GB cada um desses pentes, para um total de 64. E essa placa ela aguenta até 128, mas se eu colocar 4 pentes, o pente máximo é de 32 GB. Se eu colocar 4 pentes, ela vai funcionar 2.133 megatransferências por segundo. E eu quero a memória na maior velocidade que ela consegue funcionar. Então eu tenho aqui os meus 2 pentes para rodar, para colocar nessa placa-mãe. E o processador eu acabei escolhendo um Intel Xeon 2378. Ele, da série de Xeon, ele é o que tem o menor TDP, que é a menor potência entre os outros, por isso ele tem o menor clock também. Então o boost dele é até 4.800 em relação ao top de linha, que é 5.100, e o clock normal de operação dele é 2.800 em relação a 3.2 GHz do top de linha. E ele não tem a placa de vídeo integrada nesse modelo. Eu não preciso porque a placa-mãe já traz uma VGA e a VGA vai ser só para o setup inicial. Depois disso eu nunca mais vou utilizar a placa de vídeo. Qualquer outro processador que eu vou utilizar, ele vai ter um TDP, que vai ser o consumo de energia maior, e a geração de calor, por consequência, também. Como esse gabinete daqui me permite um máximo de 70 milímetros de altura do cooler, eu acabei escolhendo esse cooler da Noctua. Ele é um NH-L9X65, como já está no nome, ele tem 65 milímetros de altura. Ele é compatível com esse processador, mas ele não é ótimo. Então, no reloginho que tem no site deles, ele fica verde, mas no mínimo. Existe outra opção que eu descobri depois, que ele é o NH-L12 Ghost S1 Edition. Então, dependendo de como que vai funcionar isso daqui, talvez eu mude o cooler depois. Basicamente, esse é todo o hardware que eu tenho. Além disso, eu também comprei um roteador gerenciável de 10 gigabit. E eu também comprei um UPS. Uma das portas USB daqui, uma delas vai ser para uma outra placa de rede. E a segunda porta USB vai ser para controlar o UPS que eu também comprei, que vai ser o suficiente para tocar isso daqui por 2 dias, caso a energia caia, mas aqui a energia nunca caiu desde que eu cheguei há quase 1 ano. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Na próxima semana eu devo montar isso daqui no final de semana e torcer para que o setup e a montagem seja sem muitas emoções, só boas emoções. Valeu por ter assistido e até a próxima.